Boas-vindas à terceira parte do nosso resumo, da nossa recapitulação da campanha de Um Mar de Desalmados, a campanha original da nossa adaptação de Dungeons & Dragons 5ª edição para o universo de One Piece. Nos dois últimos vídeos nós apresentamos o mundo, nós falamos bastante sobre os personagens principais, cada um com sua própria backstory, que a gente passou por cima um pouquinho, e seus objetivos. Nós mencionamos também o contexto no qual essa história se passa, como ele vai impactar todos os acontecimentos de agora em diante. Nós terminamos nosso último resumo com a saída dos 3 personagens restantes da base da marinha em Shimpu para atender a um convite feito a eles para um evento, o Baile das Máscaras, que acontece no auge do processo da limpeza, da purificação. É uma varredura feita pelo governo mundial e pela marinha em parceria com os reinos de todos os 4 oceanos em busca de encontrar os criminosos que simplesmente desapareceram do mapa há 15 anos atrás. Nós vimos também nosso primeiro personagem nos deixar. Hirata, na sua busca cega por mais força para poder capturar o poder que tirou sua família, tirou seu futuro, tirou seu lar. Ele morre na Montanha da Provação, na Ilha Karatê, vítima de pessoas que parecem estar atendendo a um movimento maior, um movimento que vem dos céus. Mas nós não vamos nos aprofundar nisso desde já. Nós começamos a perceber que não é somente o grupo de protagonistas que se dirige a Bliss. Na verdade, várias pessoas com diversas motivações disputam espaço no Oceano do Sul em caminho ao grande centro urbano, que é o Reino de Bliss. Várias dessas ilhas, várias dessas pessoas querem aproveitar o Baile das Máscaras por intuitos comerciais, vender suas mercadorias, crescer economicamente, aparecer para a realeza e para a nobreza local. Mas a maioria dos tripulantes em direção ao extremo sul do oceano recebeu esse convite. Após terem as suas ilhas invadidas por um grande navio preto com uma bandeira pirata, com 2 máscaras pintadas, uma triste e uma feliz. E saíram desse navio, desse grande navio, pessoas mascaradas que machucaram pessoas dessas ilhas e roubaram itens preciosos de todos que conseguiram alcançar. E então fugiram. Todas essas ilhas foi encontrado esse mesmo convite para o Desalmado. Você pode encontrar o que procura ao atender ao honorável Baile das Máscaras. Local: Rua Central do Reino de Bliss, South Blue. Data: no 7º dia da limpeza, ao fim da tarde. Por favor, traga seu traje festivo. E nós nos aproximamos desse 7º dia. Na verdade, no momento da chegada de Pomazan em Venandi ao Reino de Bliss, a primeira visita dos dois a essa grande capital, com vários prédios e torres imponentes, prédios da marinha, prédios administrativos e um grande palácio real no meio, com ruas de pedra enfeitando todo o lugar, várias flâmulas, vários postes, várias fontes de luz, várias pinturas, pessoas se divertindo felizes, porque apesar do processo de varredura brutal da marinha que acontece anualmente, todas elas sabem que podem contar com a proteção do rei Frederick, o permissivo, para que as festividades do Baile das Máscaras, mesmo organizado por criminosos, aconteçam. Então nós vemos aqui um reino dividido por aprovação e pessoas querendo recuperar o dano
lhes foi causado. E essas pessoas como Azan e Venande então chegam nesse lugar. E após uma introdução conturbada com a entrada do reino, onde marinheiros fazem essa blitz, essa entrada, se opondo, é claro, aos planos do rei e se opondo à ideia do baile, tentando lembrar a realeza do reino de Bliss, que o governo mundial está acima de qualquer realeza do mundo. Venande e Pomazan passam pela entrada e chegam até uma taverna local, onde Venande tem a ideia de ganhar dinheiro para roupas, para possíveis acessórios para se encaixar nessa multidão, por meio de disputas de força, pelo menos talvez assim seu pai tenha o ensinado. E lá, Pomazan e Venande encontram os 3 membros dos autodenominados Piratas Disco. 3 pessoas com vestimentas extravagantes, cada uma carregando um instrumento musical, lideradas por um homem magro esguio de um pouco mais de 2 metros de altura, utilizando um chapéu, uma cartola verde, roupas amarelas e vários acessórios brilhantes no seu corpo. Ele não carrega nenhuma arma com ele e anda de um jeito confiante, com o nariz empinado, peito à mostra. Os 2 companheiros e esse bando pirata entram numa disputa com as suas próprias regras. Uma disputa de tiros entre Pomazan e Claire, na qual Claire vence, e outra disputa, uma luta frente a frente entre o guitarrista dessa banda, desse grupo pirata, e Venande, no qual Venande vence. Os 2 grupos terminam empatados e prometem desempatar essa disputa sobre altas apostas. Eles conversam bastante entre si sobre tudo o que está acontecendo, sobre as noções de ser um criminoso procurado agora, de ser alguém que desobedeceu a ordem vigente, alguém que está fora do padrão de controle dos mares. Depois de conversarem, uma conversa muito iluminadora para Pomazan, principalmente, alguém que se sente deslocado nesse ritmo inseguro dos mares agora, de ser alguém não sabe se vai garantir o dia de amanhã, não pela falta de recursos que podem impedir sua sobrevivência, mas por perigos que podem estar esperando por ele, especificamente tendo ele como alvo. Depois dessa conversa no bar, eles se distanciam, exploram mais a cidade, compram roupas e se preparam, porque tanto Claire, essa moça que carrega uma flauta como seu instrumento, uma flauta que atira projéteis de armas de fogo quando é tocado, falou para Pomazan que um grande evento estaria acontecendo que iria mudar os rumos da história. Eles riam, como se fosse uma piada interna entre esses 3 piratas, como se eles soubessem o que estivesse prestes a acontecer, estivessem muito interessados em fazer parte disso. Com várias dúvidas na cabeça, os 2 companheiros seguem para a rua principal do Reino de Bliss. Enquanto isso acontece, Jack, então, que saiu por conta própria numa canoa dos mares do sul, procurando ajuda, reforço no acampamento da marinha na Montanha Reversa, que busca impedir fugas durante o processo de limpeza da marinha, encontra um acampamento, uma frota de 3 grandes navios de guerra. E neles conhece 2 figuras principais. A suboficial Carly, uma menina ruiva de aproximadamente uns 23 anos de idade, magra, pele bronzeada, escura. Veste morena da marinha e parece uma pessoa que adora tomar notas, muito inteligente e muito observadora. E o espalhafatoso sargento Bucky, um homem mal cheiroso, de aparência grotesca, bruto, que adora se gabar sobre suas histórias de heroísmo.
Depois de falharem em ter contato com a base principal, Jack explica que ela foi destruída e que seus pais, por algum motivo, foram levados por um homem de máscara amarela. Eles reconhecem a gravidade da situação, principalmente Carly lidera os marinheiros e aquela frota de navios de guerra para ir em direção a Bliss. No caminho, eles encontram algumas pessoas tentando sair das suas ilhas sem autorização da marinha, navegar sem autorização da marinha, em busca de corrigir os erros que os piratas mascarados cometeram ao ferir essas pessoas. Várias pessoas comuns, civis, saindo de suas ilhas, navegando, indo atrás dos mascarados após as suas denúncias de roubo de pessoas machucadas, feridas, não resultarem em nada. A marinha não ajudou essas pessoas. E elas tentam fazer justiça com as próprias mãos e corrigir o que foi e retomar o que foi tirado delas. Porém, Jack, por ordem e junto com seus comandantes agora da marinha, sobretudo o sargento, derrubam os navios desses civis que buscavam adentrar no mar sem autorização. O caos não vai ser mais permitido. Nós estamos aqui para ser as armas dessas pessoas, dizia o sargento, enquanto encorajava Jack então a queimar um dos navios. Tava a fugir do controle da marinha para ir então até o tal do Baile das Máscaras. Jack então passa o restante da sua viagem reflexivo, conversando com a suboficial Carly. Parece preocupada com a negligência dos seus superiores e de toda a marinha em relação ao que pode estar acontecendo. A descrença de que piratas e criminosos voltaram à ativa livremente é muito grande. E acontece então a chegada de Jack também até o reino de Bliss. Algumas ocorrências se passam rapidamente no meio daquela confusão. Várias pessoas ocupam as ruas esperando esse baile de forma festiva. Vários usando máscaras de temáticas diferentes, buscando impressionar uns aos outros. Jack chega e se esbarra, inclusive, em Pomazan. Logo após o jovem pescador e o seu companheiro Venandi presenciarem um bolo de novas recompensas que chegaram no escritório do Corsário. Dentre elas, se deixa escapar a de Venandi, que até pouco tempo atrás se gabou por ter sido um dos responsáveis pela destruição da base da marinha. Uma recompensa agora de 53 milhões e 800 mil pés para o Tritão. Caçador de recompensas. Caçador de tesouros, na verdade. Que ainda teve seu tio preso, desaparecido até então. O Mazan então tenta buscar a distância, anda pela cidade, buscando um ponto privilegiado para observar toda a movimentação que acontece nas ruas caóticas da capital, nas quais o rei confraterniza com as pessoas, usando também a sua própria máscara. O clima festivo toma conta de Bliss. Ele se esbarra com Jack, que o ajuda a subir numa posição vantajosa. Olha e observa de cima então, com uma águia, essa situação. Todos os marinheiros então, a frota dos navios de guerra chega até Bliss. Logo antes do início definitivo do Baile das Máscaras. Bem no centro da rua principal, várias pessoas anônimas usando máscaras e roupas medievais aparecem nos espadas, aquelas mesmas de mesmo perfil que atacaram e destruíram a base da marinha, despertando já a fúria de muitas pessoas que vieram aqui, que aportaram em Bliss justamente para cobrar essas mesmas máscaras. Em frente a várias pessoas de vários reinos diferentes, muitas delas armadas, que desceram nesse reino e ocupam essas ruas agora,
num clima nada festivo. Em frente a isso, essas figuras mascaradas e encapuzadas abrem um caminho para a chegada de 5 indivíduos. Aliás, 5 indivíduos, cada um com suas próprias vestimentas, seus tamanhos diferentes, suas próprias máscaras, cada uma de uma cor. Cada uma representando algo que até então é indecifrável para a maioria dos que passam até ali. Depois da aparição de cada um deles, cada um responsável por roubar as coisas de uma ilha específica, muitas dessas auras furiosas vão correndo de forma agressiva em direção a essas silhuetas e são imediatamente paralisadas com raios negros que surgem do céu, saindo dessa mulher usando uma máscara vermelha. Uma humana com uma pele anormalmente clara, um casaco de couro, mesmo num dia ensolarado, uma máscara preta e uma lâmina negra, uma máscara vermelha e uma lâmina negra nas suas costas. Da presença dela saem raios negros que parecem e que se projetam no ar e parecem paralisar todos os presentes. Ninguém naquela rua principal consegue mais se mover. Tanto as pessoas buscando vingança quanto aquelas festejando. Ela fala como ela está decepcionada de como tudo o que eles fizeram já deveria ter sido suficiente para que a vontade dessas pessoas que aportaram até aqui fosse o suficiente para que eles pudessem continuar seguindo e não ficarem paralisados com medo como eles estão agora. Essas pessoas, ainda com uma expressão de confusão e de ira, não conseguem se mover diante da presença dessa mulher mascarada. Os companheiros parecem se divertir, comentam coisas sobre suas aquisições. Eles parecem ter roubado muitas coisas nesse mesmo reino de Bliss e começam a retirar itens especificamente escolhidos de cada pessoa, como se eles conhecessem o íntimo de cada uma daquelas pessoas e o objeto ou alguém que importa verdadeiramente para cada uma delas. Liderados por esse homem careca, magro, com braços anormalmente longos e portando uma máscara rosa. O maior roubo de tesouros da história está acontecendo nessa rua de Bliss, segundo a mulher de máscara vermelha. Ela pega um saco cheio de frutos estranhos. Alguns reconhecem como frutos do diabo. E perguntam se eles querem mais poder para recuperar o que foi tirado deles. Eles vão buscar. Ela arremessa para fora da vista com a sua força sobre-humana esses frutos. E mais uma vez começa a pegar e empurrar pessoas longe. Ela faz isso com Venande. Recebe um tiro de Pomazan que está ao longe observando com seu rifle essa situação. Um tiro silencioso dentre uma multidão paralisada e quieta, confusa, que atinge o braço dessa mulher chamada Chorus e cai ensanguentado no chão de pedra. Porém, essa bala não impede. Ela arremessa Venande como se ela soubesse que a figura que está ao longe atirando tivesse um laço com esse tritão. Ela arremessa Venande longe, talvez para provar seu ponto, e ela crava um desenho de um mapa no muro do prédio mais próximo. Então, com mais uma chuva de raios negros que parecem se projetar ao ar, todas as pessoas presentes desmaiam, exceto Pomazan, e distante. Depois da saída de todas as pessoas com os pertences que eles roubaram, ele chega até o centro desse lugar, até a rua principal onde tudo aconteceu. Recupera seu companheiro caído em meio aos escombros onde ele foi empurrado, onde foi jogado, arremessado. E recupera um mapa que é a exata cópia
do Oceano do Sul, exceto pela adição de 4 ilhas que não existem no mapa original, as Ilhas Esquecidas. Para preencher esse silêncio, os piratas disco aparecem novamente, começam de forma animada a tocar suas músicas, como se o objetivo daquele lugar fosse concluído, como se algo épico estivesse prestes a acontecer. Pouco tempo depois disso, as forças da marinha presente na ilha acordam e de forma agitada tentam buscar esses piratas mascarados e ao mesmo tempo impedir a saída de todas essas pessoas que sem autorização saíram aos mares. Há um bloqueio se formando no Reino de Bliss por todas as forças da marinha presentes no local, na ilha. Na ilha inteira, agora, existem forças tentando impedir a saída dessas pessoas que foram humilhadas a buscar seu centro de contas por conta própria. Pomazan, Venand e Jack percebem essa pressão. Eles começam a fugir. Há uma massa de pessoas com diferentes estaturas, aparências, armas, olhares e experiências, mas todas seguindo num fluxo para buscar quebrar esse bloqueio feito pela marinha. Eles querem sair aos mares para buscar suas coisas de volta, principalmente quando o mesmo barco negro que os feriu, que levou suas coisas, aparece diante deles, no mar próximo, como se estivesse zombando de todos eles. O confronto começa então. As forças da marinha, juntamente da suboficial Carly e do sargento Buck, passam a lutar com essas pessoas que tentam sair. Jack está no meio dessa situação. Ele tenta dizer como é fútil impedir essa saída das pessoas. Ele está confuso. Existem muitos conflitos dentro dele. E ele estava certo. Os marinheiros não conseguem segurar esse fluxo de pessoas. E por pura força bruta, ferem os dois. Jack pega o oficial Carly, que agora sangra depois de receber facadas e ferimentos de diversas pessoas, e a salva, a levando para um barco, enquanto o sargento e vários soldados que tentavam impedir essa saída são executados. Uma massa de pessoas cheia de ódio está na beira da ilha do Reino de Bliss. Pomazan e Venand têm sua própria disputa com mais oficiais da marinha, enquanto eles roubam um barco para seguir agora para as ilhas. Esse mapa aponta. Os dois estão num processo de busca. Depois de Venand ter acordado, eles decidem que o sumiço das duas pessoas que eles estão procurando está relacionada ao grande evento que está acontecendo no Oceano do Sul. Então, eles pretendem seguir essa ocorrência, esse evento, no centro dele. Essa pista tem que significar alguma coisa. Eles roubam um barco e depois de derrotarem o oficial da marinha, içam vela. Um grito a todos os pulmões do jovem pescador Pomazan, a todas as pessoas que escaparam do bloqueio da marinha. Um grito orgulhoso, anunciando de que eles sobreviveram ao baile das máscaras. E aqui forma-se uma nova geração de pessoas que saem aos mares, que lutam pela sua liberdade de sair aos mares. Em um barco, então, Jack e a suboficial Carly, que foi resgatada, saem, e no outro, Pomazan e Jack, seguidos por eles, vários navios, com várias pessoas de várias ilhas que ainda não desistiram de recuperar, de alcançar os mascarados, de cobrar essa dívida. E agora, a partir desse momento, o Baile das Máscaras, o maior roubo de tesouros da história do Oceano do Sul, se encerrava, para abrir mais capítulos à frente com as suas consequências. Aqui nós temos uma bifurcação. Os nossos protagonistas se dividem em dois pontos de vista distintos, com objetivos completamente diferentes.
Jack e Carly, que agora se questiona sobre o papel da Marinha, sobre a experiência de quase morte que ela teve servindo sob uma bandeira que ela nem sequer acreditava, que ela foi levada a trabalhar. Ela foi apontada pela própria família como um trabalho honroso de proteger os mares, mas que ela não se sentia protegendo nada de significante. Ela sentia que estava desperdiçando seu próprio potencial. Mas que ela não tinha muito mais para onde voltar. Ela veio de muito longe para tentar servir essa bandeira, e muitos acreditaram por ela. E ela falhou. Ela tinha medo, expresso nos olhos dela. Ela falava que um desastre tão grande desses não acontecia há 15 anos. E que os responsáveis por fracassar, ele e o general que agora tinha sido morto e executado, iriam sofrer as consequências. A Marinha parece funcionar com esse desespero de limpeza do mundo, de purificação do mundo, numa lógica punitiva muito intensa. A Carly teme pela sua vida. Depois de conhecer a história de Jack, ela decide. Ela vai ajudar esse menino alado a recuperar os 2 heróis da Marinha que foram levados embora por esses mesmos mascarados. E assim vai conseguir seu perdão e a sua volta para a vida, uma vida normal. Eles fazem esse trato e formam uma parceria. Independente agora da Marinha, que foi completamente derrotada nesse oceano, eles vão seguir a sua própria busca nos polos de poder do Oceano do Sul para entender o que os mascarados exatamente buscam aqui. A Carly, pela primeira vez, se empolga. Ela vai começar uma investigação, enquanto é protegida pelo menino alado. E os dois, então, seguem até um dos polos, o maior polo de poder do Oceano do Sul, onde poderiam haver respostas para ela, onde com certeza os mascarados visitaram e roubaram também tesouros, onde os maiores lutadores do Oceano do Sul residiam, e onde, notoriamente, para todos os moradores do Oceano do Sul, existia uma lenda de um poder esperando no topo de uma montanha, e havia uma grande disputa por esse poder. É claro, mas eu estou me referindo à Ilha Karatê. Jack e Carly então chegam à Ilha Karatê, mas encontram um cenário completamente devastado. Os muros dos dojos, a vila, as ruínas históricas e os acampamentos nos quais todos os lutadores daqui treinavam são completamente arrasados, destruídos. Pessoas desmaiadas para todos os lados, como se uma grande guerra estivesse acontecendo. Mas eles não veem mais sinal de ninguém consciente. Só algumas silhuetas civis que moram na Ilha Karatê por proteção, por não confiar na proteção da Marinha, fazer um acordo de proteção com os lutadores que vivem nessa ilha. Agora eles se escondem em suas casas, sem querer conversar com ninguém. Parecem temer pela própria sobrevivência. Jack e Carly seguem então, durante essa paisagem de neve, estruturas ruídas, pessoas caídas e machucadas. Eles seguem até o centro do que a Carly apontou como relevante para essa investigação. A Montanha da Provação. Lá em cima haveria um poder, e com certeza os mascarados, se eles estivessem tentando roubar tesouros, eles iriam até esse local. Porém, ninguém havia pego da Montanha da Provação, porque isso resultaria no fim dessa disputa. Mas parece que eles chegaram exatamente nesse momento. Se o poder dos céus da Montanha da Provação fosse levado, todos do Oceano do Sul saberiam. Então, a Carly tenta atrair os mascarados com esse poder, fazer uma armadilha para esperá-los. Porém, talvez eles tenham chegado tarde demais. Eles sobem essa mesma montanha que matou Hirata, e eles encontram mais e mais pessoas desmaiadas, até que uma pessoa consciente chega na frente deles.
gritando de desespero, pedindo para que parem de lutar e se matar. Essa menina, baixinha, com pouco mais de 1,60 de altura, de cabelos verdes, uma franja e um grande rabo de cavalo que se estende até suas costas. Um traje marcial e nas suas mãos várias faixas que parecem bem sujas e gastas já. E com 2 olhos de pupilas verdes bem claras. Uma pele bronzeada e 2 sapatilhas. Ela parece ajoelhada na neve enquanto chora. Porque todos os seus irmãos, seus companheiros de ilha, estão se matando. Ela diz que eles nunca passaram desse limite antes. Mas parece que alguma coisa fez com que eles ultrapassassem. Fez com que eles tirassem a vida uns dos outros. Por uma disputa milenar que nunca resultou numa destruição tão grande. Uma disputa pelo poder no topo da montanha da provação. O Jack, então, se ajoelha para conversar com essa menina. Ele descobre que se chama Joki, uma residente da ilha do Karatê, leal a um de seus dojos. Esse grupo de 3, então, eles seguem até o topo da montanha. Pois a Joki fala que vai acabar com essa disputa e com quem veio trazê-lo. Com quem iniciou a disputa que destruiu a sua ilha. A Carly e o Jack, então, se dirigem até o topo dessa montanha. Eles querem investigar o que está por trás dessa disputa por poder da ilha e o que está por trás de toda essa operação no Oceano do Sul. Eles chegam no topo dessa ilha e encontram marinheiros, capitães da marinha, que chegaram com um navio de guerra e com várias tropas na Ilha Karatê. Eles temiam que agora que piratas mascarados dominaram completamente os agentes da marinha, eles tinham medo de que a ideia se espalhasse. A ideia de terem poderes que não pudessem ser controlados pela marinha os assustou cada vez mais, principalmente nessa ocasião. Então, eles vieram ver se o poder era real no topo da montanha da provação da Ilha Karatê e tomá-lo como precaução. E por essa medida de precaução, uma ilha inteira foi destruída. Afinal de contas, os dojos reagiram à invasão da marinha para buscar esse tesouro. Então uma grande disputa se iniciou, até mesmo entre os residentes da Ilha Karatê. Eles entenderam, no desespero, a sua última chance para proclamar esse poder. Ganhar, nos olhos dos moradores dessa ilha, essa bênção. Uma luta acontece. Carly, Joki e Jack lutam juntos contra os marinheiros que estão no topo dessa ilha. E depois dessa luta, eles vencem e encontram um baú no topo pontiagudo dessa montanha rochosa. Nesse baú existem alguns bilhetes. Um deles parece ter sido escrito muito recentemente e por uma pessoa que rasgou o bilhete original que existia aí. Esse baú parecia ser a herança, uma relíquia de um dos fundadores da Ilha Karatê, que de fato tinha guardado seu poder ali e junto com suas vestimentas, junto com suas armas e junto com um bilhete para o próximo que pudesse vencer essa disputa milenar. Era claramente uma conquista cultural desse local, que até então, há séculos, nunca havia sido proclamada de novo. Porém, alguém parece ter chegado lá antes e violado esse baú. Doru, um dos mascarados, o homem da máscara rosa, parece ter chegado lá, deixado o conteúdo desse baú e só escrito um bilhete, parabenizando quem conseguiu esse poder, mas de que todo o poder agora não seria só mais uma bênção, e sim também uma maldição necessária, porque os perigos do mar estão voltando, e se você quer se manter vivo e proteger os seus tesouros, você também vai precisar de poder. Era uma ameaça clara, dizendo que a Era
estava mudando para tempos mais perigosos. Junto com roupas de karatê, com kanjis que pareciam importantes para Joke e um par de nunchakus, havia um fruto de cor rosa, bem suave e de forma redonda, com um cabo verde. Ele estava lá, intacto, nesse baú. O poder no topo da montanha da provação. Eles descem e depois de Jack convidar a Joke para encontrar uma nova casa para ela e se refugiar no seu barco, os três deixam essa paisagem de destruição logo após de Jack tirar a vida e executar o capitão da marinha que eles acabaram de vencer. A desilusão tanto de Carly quanto de Jack com o governo mundial e com a força que eles seguiam parece crescer cada vez mais. Eles deixam esse cenário destruído. Depois de seguir no seu barco, Carly explica para Jack que não lembra de nada do mundo inteiro sobre esses frutos. Eles são uma fonte de poder e podem ser uma maldição. E ele, de forma instintiva, faz a conexão. Ele precisa de poderes. Ele precisa de algo que o torne um monstro também, para conseguir por conta própria desafiar o mundo inteiro até encontrar o tesouro que foi tirado dele. Ele então morde uma Akuma no Mi, o fruto do diabo, a fruta. Depois ele descobre ser a fruta do músculo. Enquanto isso acontece, do outro lado do Oceano do Sul, Komazan, Venand navegam pelos mares e são abordados por Claire, que depois de também fugir do Reino de Bliss, junto com os piratas Disco, diz a eles que eles têm um papel aqui. Todos os membros dos piratas Disco têm papel com essa operação. E eles querem garantir de que os sobreviventes do Baile das Máscaras, aqueles que conseguiram fugir e se tornaram criminosos agora, sejam protegidos. Até um certo tempo, onde algo vai acontecer. A Claire, então, essa mulher, convenceu Komazan a se aceitar agora nessa nova jornada dele. A portadora de uma flauta que atira balas de verdade, uma mulher carismática e muito misteriosa, se junta ao grupo deles. E é recebida como Komazan como uma amiga. Parece esquecer completamente seus objetivos misteriosos para essa junção. Eles juntos, os três, agora, num pequeno barco que eles roubaram que vendia vinhos, vão até uma dessas ilhas ocultas, desenhadas no mapa colocado pela líder, pela capitã dos Piratas Mascarados no Reino de Bliss. E eles descem numa dessas ilhas e eles encontram uma terra morta. Um oceano ao redor sem qualquer vida marinha. E uma terra escura cuja flora está completamente morta, pelo menos à primeira vista. Lá, eles dão de cara com uma figura assim que entram na ilha. Uma mulher que usa uma regata com duas próteses em lugar de suas duas mãos, um corpo bastante robusto, com cabelo curto e preto, aproximadamente 1,70 de altura, uma expressão séria. Ela indica e acredita que Komazan, Venand e Claire são parte de seus carcereiros. E ela pede a eles por liberdade para poderem sair dali. Komazan, Venand e Claire descobrem que existe toda uma comunidade de pessoas nessa ilha e ninguém sabia que existia, sendo mantida presa até algo aconteça, até que eles ganhem sua condição de liberdade. Indo mais à frente, eles encontram uma população
e uma estrutura simples de cidade. Como se fossem ruínas que abrigam uma comunidade. Igrejas e casas parecem muito maltratadas pelo tempo. E um pouquinho de vida, algumas árvores, algumas plantações que ainda de uma fraca sobrevivem para alimentar essas pessoas. Estão usando maltrapilhos, roupas sujas e parecem aos poucos definhar. E além disso, várias crianças órfãs, cujos pais já desmaiaram pela exaustão e pela fome, caminham perdidas. É uma ilha que está morrendo, assim como suas pessoas. No meio delas, um homem baixinho, idoso, com um tapa-olho e uma cartola roxa, assim, combinando com o resto da sua vestimenta, e com uma voz desafinada. Ele parece contente lá. Ele parece estar fazendo como se fosse uma inspeção, como se estivesse procurando crianças específicas. Como se ele soubesse os laços de cada uma para que ele pudesse levá-las. Peterson, um traficante de mão de obra infantil, que contrabandeia crianças para serem vendidas como soldados da marinha ou como aprendizes de bandos piratas, além de mão de obra para qualquer trabalho braçal. Depende de quem pagar mais. O mercador do submundo, acompanhado de uma figura alta, forte, portando uma lança e de expressão séria e vazia. Essas duas pessoas andam no meio de toda essa comunidade. E Peterson, esse homem baixinho, escolhe, finalmente como se soubesse, uma das poucas crianças que ainda tem pais para levá-la. Se faz um escândalo, se faz uma luta. Enquanto o Mazan e Venandi são recebidos por mais um homem que está nessa cena. Atrás de uma barraquinha, homem com um visual empresarial, cabelos loiros, terno e segurando uma maleta, além de ter um rifle nas suas costas e um sorriso simpático. Ele disse estar esperando para as primeiras pessoas que fossem encontrar essa ilha, que ele tinha um trato com os piratas mascarados e que ele trabalhava para alguém conhecido como Sr. Williams, o mercador de almas. Tudo é muito confuso, muitas informações para esses três companheiros. Mas ele diz, ele estende a mão, fala para eles. E se eles tiverem qualquer pedido, eles podem fazer. Que ele, como funcionário do Sr. Williams, vai cumpri-lo como cortesia a serem os primeiros que encontraram uma das ilhas esquecidas. Ele conta como essa ilha, há muito tempo atrás, foi destruída por um dos almirantes da marinha, punição por algum crime que os líderes desse país tinham cometido, e que restaram algumas pessoas aqui, algumas locais, algumas que vieram de outros oceanos e acabaram mantidas presas aqui pelos mascarados, principalmente, sobretudo pela capitã. Parece ter algum objetivo em maltratar e tirar as crianças das pessoas, mantê-las presas aqui, até uma condição ser cumprida. Não está clara ainda para muitas dessas pessoas. Um grande rombo divide essa ilha, como se alguém tivesse cortado por conta própria o chão, o solo da ilha, e quase dividido ela em duas. Algumas pessoas dessa comunidade apocalíptica mencionam a fúria da mulher de máscara vermelha, e como ela se enfurece por eles mesmo presos ali não revidarem, mesmo tendo as suas crianças levadas, eles não reagirem, não lutarem para serem livres, não lutarem para recuperar o que está sendo levado deles dia após dia. Uma grande operação parece sendo levada nessa ilha, em conjunto com mercadores do submundo
um tal de Sr. Williams e piratas mascarados cruéis, que torturam toda uma comunidade de pessoas. Parece sendo presa nessa ilha que há muito tempo foi destruída. O Mazan pergunta sobre o paradeiro de Lina para esse homem, e simpaticamente come de um saquinho amendoins, como se ele estivesse em um parque, em uma paisagem agradável. Ele dá então um cartaz de procurado para Mazan. Cartaz de procurado da Marinha, da Lina. Ela agora é uma criminosa procurada, valendo 12.700.000 réis. Uma foto dela atacando um oficial da Marinha. As acusações são de agressão a vários soldados marinheiros, e aponta sua localização como vagamente uma ilha isolada, uma ilha evacuada. Como se o pôster da Maria não quisesse dar muitas informações sobre o último lugar de onde ela foi vista, o que não faz sentido. Afinal de contas, ela está sendo procurada. Muitas perguntas se levantam até então. Peterson, junto com o homem que o acompanha, que parece o proteger, termina mais uma vez a sua ronda do dia e leva mais uma das crianças em paz que lutam para mantê-lo. O Mazan, Venandi e Claire se olham. O Mazan toma o primeiro passo. Ele não consegue segurar e atira no homem mais forte que parece proteger esse mercador. E uma grande batalha acontece. Claire, o Mazan e Venandi contra quem descobrimos se chamar Torun. O homem mostra uma força completamente sobre-humana. A luta se estende por vários minutos, talvez horas. O nosso tempo se perde na intensidade dessa luta. Os três companheiros estão juntando forças para tentar tirar essa criança daqui. Mesmo eles, que agora são considerados criminosos, não conseguiram suportar isso, essa crueldade acontecendo na sua frente. Eles pretendem resolver isso de alguma maneira. Ou talvez seja só um reflexo imprudente, impulsivo, de pessoas jovens. De qualquer maneira, Torun, essa figura misteriosa, destrói completamente algumas estruturas e, sobretudo, a maior igreja que tem nessa comunidade. Uma força sobre-humana, e vence os três companheiros, que um a um caem no chão, desmaiados depois de serem pressionados com uma força que completamente os deixa rendidos. Eles acordam algumas horas depois, parecendo ter sido curados. O que não fazia sentido. Eles não morreram, eles não foram mortos apesar de terem sido vencidos nesse ambiente inóspito. O homem que come amendoins, que se apresentou como Demir, ele menciona que todos eles estão numa história que eles têm que performar um papel. Eles estão numa trajetória muito importante, eles são peças importantes, e todos os passos deles estão sendo previstos, e que eles ainda não podem morrer porque eles são importantes. Eles são fundamentais, são peças-chave, assim como várias outras. E ele faz questão de dizer para eles que eles não podem desistir. Com a positividade estranha e desproporcional à situação, ele assusta os seus companheiros, sobretudo com o Mazan, que saem e veem a mesma pessoa que os derrotou ali na sua frente. O Mazan, durante a luta, convenceu os cidadãos da comunidade a lutarem junto com ele, mas eles também perderam. Como punição, todos foram mortos.
Pomazan sai de uma casa velha, mofada, na qual eles estavam se recuperando depois da batalha, na qual eles foram socorridos depois de terem sido vencidos. E eles olham uma pilha de cadáveres o cercando. Pomazan, assim como ele fez em Stella, ele convocou as pessoas para lutarem junto com ele. Mas dessa vez, tanto ele, quanto seus companheiros, quanto as pessoas que ele encorajou, perderam não somente a disputa, mas também suas vidas. Irritado com o que tudo isso significa, ele sai, seguido por Venant e por Claire, dessa ilha. Todos os três se perguntando por que eles foram mantidos vivos, que história e papel eles têm a desempenhar. E por que todos os seus passos estão sendo previstos. Já estão programados, segundo Demir, o homem que eles acabaram de conhecer. E que deu para eles, de graça, a informação sobre os paradeiros da Lina. Eles saem da ilha enquanto Pomazan sente coisas diferentes. Ele vê o ambiente de uma forma diferente. Algo dentro de Pomazan despertou a partir daquele dia. Mas que ele só vai descobrir muito depois. O grupo de 3 companheiros, então, depois de serem derrotados e saírem da ilha, dessa cena horrorosa de um massacre, de um genocídio, posterior a um grande período de tortura, eles navegam uma ilha próxima, a ilha de Saint-Reia, para onde Venant e sua família se mudaram depois de serem expulsos do reino de Tretões. Eles passam algumas horas na cidade, Pomazan sozinho, tentando sentir as coisas. Agora ele sente as presenças ao redor dele, ele sente a atmosfera como se fosse algo a mais do que somente uma intuição comum. Ele sente a energia das pessoas ao redor deles e a intenção delas. Ele sente nessa ilha, nessa cidade tão bem urbanizada, mas com um clima mais de interior e repleta de uma arquitetura antiga que lembra várias igrejas barrocas. Ele sente uma adoração muito grande pelos protetores dos mares, a marinha, e um medo muito grande pelo caos e criminosos que agora fizeram sua estreia no Baile das Máscaras podem causar. As notícias correm rápido e o Baile das Máscaras ficou conhecido. A proteção dos mares não está mais garantida, e todos sabem disso. Venant e Claire saem se alimentando, conversando e andando pela cidade. E a recepção é clara. Venant nunca foi bem-vindo nesse lugar, principalmente depois da sua recompensa ter saído. Ele fala com alguns seus conhecidos e consegue a ajuda de alguns poucos amigos da família, mas ele é cercado por pessoas o acusando de manchar o nome desse reino, de ser um monstro que vive na sua praia, um monstro que pode afundar completamente o nome, a honra do reino de Saint-Reia. Claire parece olhar para Venant de jeito diferente agora. Ela conhece essa figura carismática, ela conhece o sofrimento e a falta de aceitação, os olhares de julgamento que caem sobre ele. E ainda assim, ele sustenta isso, sem parecer sustentar, sem parecer fazer qualquer esforço. Os dois então caminham enquanto se observam, se conhecem, até o centro do reino, no qual o grande sino toca. Pomazan, pensando sobre tudo o que aconteceu e passando por uma mudança muito grave na sua personalidade, ele parece sério, atento, como se estivesse recebendo várias energias ao mesmo tempo. E ele percebe essa energia de medo e de raiva
de indignação saindo de dentro dele, depois de tudo que aconteceu. Ele foi exposto a muitos horrores desde que ele saiu de Stella. E essa ocorrência na ilha, essa luta que ele perdeu, essa tortura e esse posterior massacre que ele viu, foi de longe a pior delas. Ele ainda tenta sentir, tenta entender o que ele ganhou com tudo isso. Além de uma pequena recompensa que eles ganharam, que foi colocada no barco deles, assim que eles saíram da Ilha Esquecida. Um caracol comunicador disfarçado numa bolinha, como se fosse uma fruta, que agora toca nas mãos de Venant, completando a informação que eles pediram. O mesmo homem que comia amendoins, que se chama Demir, liga para eles alguns dias depois. Nesse dia em que eles estão em Saint Rei, alguns dias depois dos acontecimentos da Ilha Esquecida. E ele menciona sobre como o Sr. Williams não gosta de fazer favores e não oferta produtos e serviços pela metade. Ele conseguiu mais informações sobre onde a Lina, onde foi exatamente em qual ilha foi a última localização da Lina. E ele aponta no mapa para um espaço vazio também no mapa do South Blue, uma ilha um pouco ao lado do reino de Bliss, no leste do South Blue. Venant e Claire então se comprometem a achar Pomazan logo após ouvirem os sinos dessa igreja tocados por Pomazan. Entrou na igreja com uma intenção hostil. Depois de discutir até mesmo com um jovem padre que estava por lá. Todas essas questões na cabeça dele e esse desenvolvimento dessa sensibilidade parecem explodir numa frustração. Ele destrói o altar da igreja, toca seu sino e sai. Depois de ter destruído um dos principais pontos, um dos principais monumentos do reino, Saint Rei. Eles saem e agora, como criminosos que são, eles são recebidos ali no porto do reino por vários marinheiros que tentam acalmar a população e seguir o seu papel como heróis daquela comunidade, daquele reino, daquela ilha. Uma clara luta de heróis da marinha contra vilões que querem espalhar o caos acontece. Porém, o batalhão da marinha é completamente derrotado por Pomazan, Venant e Claire, e saem triunfantes da ilha, exceto pelo sentimento de completa frustração e de horror que ainda passa, principalmente por Pomazan. Mas no olhar de todos os cidadãos, eles triunfaram. Os vilões acabaram de triunfar. E o que se sente por todos esses cidadãos é confirmado pela telepatia, pelas sensações que tomam conta de Pomazan. Ele consegue perceber que agora eles estão cercados, sendo encarados com medo. O dia acaba. A noite passa. Se adentra a madrugada. Agora, com os três companheiros saindo de Saint Rei e indo até o seu novo rumo, que foi compartilhado com Pomazan. A ilha em que a Lina tinha sido vista pela última vez. Porém, a noite guarda algumas coisas inesperadas. E nisso, nós vemos a silhueta de um pequeno barco, uma pequena canoa se movendo na direção da onde navegam os três companheiros. Atrás dessa canoa, no oceano escuro, uma grande névoa se forma. Juntamente com precipitações que começam a se formar no céu. Uma tempestade está vindo. Mas nós vamos descobrir o que é essa tempestade no nosso próximo vídeo de recapitulação. Nós terminamos então a saída de Venant, Pomazan e sua companheira Claire
do reino de Santirreia e do recém-adquirido poder de Jack depois da disputa da Ilha Karatê, acompanhado por Carly, a suboficial que ele conheceu quando foi pedir socorro e salvou no Baile das Máscaras, e Joke, a menina que, que eles acabaram de resgatar da Montanha da Provação, que acabou de ver seus companheiros de ilha matarem uns aos outros por uma disputa que a Marinha começou, por um poder sagrado que era guardado por uma disputa milenar. Nos próximos vídeos, nós seguimos recapitulando, agora a partir das sessões 6 até a sessão 13. Mas nesse ponto, tudo que não foi gravado, todo o conteúdo da campanha, toda a história que não tinha sido registrada, está. A partir de agora, tudo que nós recapitularmos será a partir do episódio 6, que já está também disponível no nosso canal. Então, o pedaço da história não revelada termina aqui. E a partir de agora, nós entramos então num resumo nada aprofundado, mas preciso e certeiro sobre os acontecimentos da sessão 6 até a de número 17. Mas isso a gente continua em um próximo vídeo.